tudo bem? Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou pioneiro no Clã Irapuru, no Grupo Escoteiro Polivalente, e eu vim falar sobre o tema de hoje, que são poluição de mares, rios e oceanos. Então vamos lá, começando com uma breve geral, que seria sobre a quantidade de água no planeta. Bom, 71% do planeta é banhado por água, só que a maioria dessa água, 97%, é uma água salgada, são água dos oceanos, ou seja, água imprópria para o consumo humano. E apenas arredondando, 3% dessa água são água doce, porém, também arredondando para ficar mais fácil, 1,8% dessas águas estão congeladas nas geleiras, ou seja, deixando um nível baixíssimo de água para o consumo mesmo dos seres vivos. Então fica aí a primeira e principal importância de cuidar da água. A água possível para o consumo é uma água no nível baixíssimo em comparação à maioria. Bom, como causa e consequência das ações, eu trouxe algumas para a gente discutir hoje, que seriam a causa principal, e dentro dela nós vamos discutir um pouquinho de outros subtópicos. A causa principal de poluição é a ação do homem, a ação humana causada por agricultura, indústrias e atividade doméstica. E, consequentemente, uma atividade geral nas cidades também. Falando um pouquinho mais sobre o problema das atividades agrícolas e o quão elas atingem os solos e, consequentemente, as águas, nós podemos falar que a principal ação poluidora são pelo uso de pesticidas e de fertilizantes químicos. Eles infiltram no solo, pela água das chuvas, eles dissolvem, infiltram no solo e atingem assim camadas do lençol freático que ficam muito, muito embaixo e que fornecem também uma quantidade muito grande da água potável para nós. A atividade industrial, a parte dela que agride as águas, ela é causada pelos poluentes que são jogados nos mares e nos rios. Por exemplo, ações de exploração do petróleo. Não é raro nós vermos imagens de vazamentos gigantescos de óleo em costas que atingiram diversos locais. Se espalha muito rápido, o óleo gruda nos animais, isso impede eles de nadar às vezes, ou então aves que buscam seus alimentos nas águas, elas acabam ficando sujas de óleo e elas não conseguem mais voar, ou acabam, inclusive, pela densidade do óleo, ficando presa na água. Muitos peixes também consomem resíduos dessa exploração, além do mais da quantidade de material que é colocado para a montagem dessas plataformas. Nós podemos falar também das usinas, tanto hidrelétrica quanto usina nuclear, elas atingem muito. As usinas nucleares, na maioria das vezes, são montadas em costas ou perto de água. Aqui no Brasil, nós temos as usinas de Angra, que são montadas ao lado do mar. O que acontece para a ação poluidora dessas usinas nucleares? A usina precisa de uma água para esfriar o reator. Então, ele capta a água do mar, ele esfria todo o processo da geração de energia, que causa um calor imenso. Então, precisa de uma água para esfriar lá dentro. Essa água esfria o reator, porém, a água volta quente, descartada novamente para o mar, só porém quente. E essa diferença na temperatura causa um desastre, um desequilíbrio imenso para toda a população de vida que existe naquela região, naquele mar. Consequentemente, vai ocorrendo a perda dos seres vivos e com isso aquela região se torna um mar, um rio sem vida, pobre e com água totalmente poluída pela poluição térmica das usinas nucleares. A usina hidrelétrica, não precisa nem se comentar o tanto que ela agride o meio ambiente pelo fato de mudar o curso de rios, inundar áreas. Essa poluição toda causa uma diferença muito grande, uma mudança muito grande na estrutura biológica da onde está sendo colocada. E partindo para a última consequência da ação humana, que seria a atividade doméstica, a atividade mais urbana, que são principalmente causados pelo uso de detergentes ou de produtos químicos, que quando não são descartados em lugares inadequados, são jogados no esgoto, nas pias, ralos, que vão para um esgoto que
muito provavelmente será descartado em mares ou rios, causando todo um processo de poluição. E com esse descarte de matéria, vai ocorrendo a morte dos seres vivos, e com isso vai ocorrendo um acúmulo de matéria, ocorre um fenômeno chamado eutrofização, que é um grande acúmulo de matéria. Com isso vai ocorrendo a procriação de algas que vão roubando todo o oxigênio da água, e com isso fica muito difícil de ocorrer vida lá dentro, porque fica uma água pobre em oxigênio e, consequentemente, é uma água, um local que não vai poder ter nenhum tipo de presença de animais naquela água. Por conta da eutrofização, da perda de oxigênio, normalmente se formam camadas de plânctons ou algas que vão tampar também a entrada de luz e a fotossíntese e a morte também das algas e das plantas que gerariam também o oxigênio ali naquela região. Os lixões também são uma consequência do meio urbano, que agride muito as águas e principalmente o lençol freático, porque o lixão, com a decomposição do lixo, vai ocorrendo o vazamento de chorume, que seria aquele líquido preto e bem fétido que sai dos lixos depois de um tempo. Você deixar ele jogado assim, você vai ver o vazamento de um líquido. Isso é um líquido sujo, podre, e que infiltra nos lençóis freáticos, e com isso contamina demais a água que serviria para o consumo humano, que causa uma agressão parecida com a dos lixões. São cemitérios, pois o lixo, durante sua decomposição, ele ocorre o vazamento de chorume. Nos cemitérios, ocorre a decomposição do necrochorume, que também é um líquido que vem da decomposição da matéria do corpo, e também é um líquido totalmente poluente, impróprio, para aderir ao lençol freático, e contamina, e com isso causa uma agressão enorme para essa água que vai servir de consumo, pois uma grande quantidade de água própria para o consumo está nos lençóis freáticos. Às vezes mais abaixo, às vezes fica mais acima, mas a maioria das águas está nesses lençóis freáticos. E só lembrar da parte que eu falei, que a maioria das águas são águas salgadas. Claro, existe o processo de dessalinização da água para o consumo, porém é um processo extremamente caro e inviável para qualquer país, cidade, estado manter a água toda de consumo vindo de um processo de dessalinização, pois é um processo muito caro, exige uma tecnologia muito grande e se torna inviável. Com isso nós vemos que o que devemos fazer para manter um ecossistema funcionando, para manter os nossos mares, rios, oceanos funcionando com vida, com a água própria para o consumo, para não ser aquela água poluída, aquela água com micropartículas, com bactérias que vão causar doenças, infecções, disenteria, cólera, leptospirose. São diversos tipos de doenças que vão vir a ser causadas por essa poluição que a ação antrópica está causando para o meio ambiente, para as águas do planeta. Então, nos resta botar um pouco a mão na consciência e pensar antes de tomarmos alguma atitude que vá vir a poluir o meio ambiente. Às vezes a gente pode pensar que vou jogar isso aqui porque não vai poluir, eu vou jogar esse produto aqui na pia porque não dá nada, eu vou jogar esse óleo, esse detergente. Só que a gente tem que pensar antes de agir e pensar no que não estamos vendo, que seria aonde essa água poluída vai desaguar. E normalmente são nos mares e rios, às vezes mares e rios que nós vamos, inclusive, para usar para diversão, vamos nadar e vamos estar nadando num local poluído, vamos estar consumindo uma água poluída. Então a mensagem que fica para esse vídeo é pensar antes de agir, botar um pouco a mão na consciência e pensar sempre no futuro que nós queremos deixar aí, com os nossos mares, rios e oceanos limpos, cheios de vida, do jeito que eles têm que ser. Foi isso, pessoal. Valeu e muito obrigado.